Tá. Então tá bem. Cecília, já estamos online no Facebook do Guardiões da Água, que é o local onde a gente vai bater esse papo. Aqui estão alguns alunos meus, enfim, um povo do teatro ali da região. Tu tá me vendo? Não, estou vendo uma camiseta. Então eu tenho que entrar. Tá, agora. Não, essa é a Agora, camiseta do. agora, É a agora estou camiseta te do. vendo. Tá, agora tá aqui, tá. Só queria. Tá bom, fiquei fora do foco, mas tudo bem. Cecília, vamos começar falando um pouco da tua história. Eu sei que deve ser difícil essa dicotomia da tua trajetória e também da. Tu tá me ouvindo? Sim, totalmente. Muito Tá. bem. Da tua trajetória e também conciliando com a trajetória de Augusto Boal, que foi teu companheiro, que eu estava vendo o teu vídeo agora da página no YouTube do Instituto Augusto Boal. Mas vamos falar um pouco da Cecília, assim, começar falando da tua trajetória. Lá naquela página tu falava quando conhecesse o Augusto Boal, foi fazendo teatro na Argentina e foi ver a peça, vocês se conheceram e a partir disso vocês se entrelaçaram na vida, para a vida toda, pelo que eu entendi, e aí a partir daí tu entra também em toda essa história que constitui a carreira do Augusto Boal e, enfim, da vida dele, né? Mas É eu também verdade. tenho curiosidade de saber da vida da Cecília, dos desejos da Cecília, dos sonhos teatreiros da Cecília na Argentina, da Argentina no momento, como que funcionava o teatro, né? Como é que era feito as práticas e estudos teatrais. Era um teatro mais clássico, era um teatro que tinha um teatro de pesquisa Não, em política. absoluto. Era um teatro de inovação, de pesquisa, de gente jovem. Tinha muitíssimos grupos, como continua tendo, assim, o teatro, pelo menos em Buenos Aires, é de uma vitalidade extraordinária. E já naquela época tinha começado um movimento muito interessante nos anos 50, onde em qualquer lugar e sem dinheiro, assim, em forma de cooperativa, se juntavam grupos de gente jovem para fazer teatro e escreviam as próprias peças. Por isso te falei que era interessante falar do Arena, porque eu não sei se quando a Arena começou em São Paulo, eles tinham muita notícia desse movimento teatral que foi tão importante, pelo menos assim, na Argentina, em Buenos Aires e talvez em outros países latino-americanos também, porque o Uruguai teve esse grupo, ainda tem, que o Aderbal Freire trabalha muito com eles, que chama El Galpón, né? E é um grupo formado assim, dessa forma, que trabalha de forma cooperativa e são gente, em geral, muito politizada e muito interessada com a história do país, com a identidade nacional, com os resgates dos valores de cada país latino-americano e de América Latina como um todo, são muito pouco colonizados com o pensamento, né? Então, tem uma função muito importante. E acho que em São Paulo tem muitos grupos assim, ou nós aqui Travês também é um grupo assim, não é? Não é um grupo comercial. Porque na Argentina tinha os teatros comerciais enormes, tem toda uma avenida, a famosa Calle Corrientes, em Buenos Aires, onde tinha teatros enormes, onde funcionavam companhias teatrais, assim, mais comerciais, que faziam comédia, esse tipo de coisa. E os grupos de teatro chamado Independiente, onde vocês hoje veem todos esses atores no cinema, que são atores muito bons, mas se formaram nesses teatros. Tá dando para seguir? Claro, muito bem, te ouço muito bem. Então, aí quando eu era muito nova, eu tinha uma tia, uma irmã do meu pai, que era muito frequentadora desses teatros, então ela me levava. E aí, muito nova também, eu quis fazer teatro também, e acabei a secundária muito nova, com 15 anos, e entrei na Escola Nacional de Arte Dramático, onde fiz 4 anos dessa escola, e depois comecei a trabalhar muito nova também. Já comecei a fazer teatro com 16, 17 anos. E um desses grupos de teatro independente, que tinha um local, esses grupos em geral todos tinham locais, e tinha um local bastante grande, tinha convidado o Boal para dirigir uma peça. Isso foi em 66.
E Boal, então, foi, acho que eles se conheceram em algum festival, no intercâmbio, assim, nunca perguntei realmente onde tinham se conhecido, e eles tinham convidado o Boal, e eu estava fazendo uma peça no teatro desse grupo, e ele foi ver a peça e me convidou para trabalhar com ele. E foi assim que a gente se conheceu e a gente começou a ficar junto. Te pergunto isso, Cecília, porque eu, nesse processo de formação, quando conheci Boal na década de 90, claro, aquele livro mais conhecido dele, 200 Jogos para Atores e Não Atores, e fiquei extremamente fiquei extremamente assim, identificado, até que debatimos quando jovens sobre a importância desse teatro, a importância de um teatro que ele era para não atores, para qualquer pessoa, para o povo, né? E após a minha formação, eu tive muito contato com o teatro argentino, porque o Festival da Cidade possibilitava esse trânsito de forma muito tranquila, assim. Toda essa época, desde o começo de 1994 até aqui, sempre existiu esse trânsito muito fluido do teatro argentino. Por isso que te pergunto, porque tive ficava muito impressionado com a proposta de teatro feito na Argentina, do que me vinha do festival. E por isso que te pergunto, assim, da tua vida, do teu início de carreira, porque me pareceu, e não só o teatro do ator, porque eu cheguei a fazer uma época um curso com a Faculdade Federal de Buenos Aires, fiz curso de Sei. improvisação, de máscara, de vários, eles trouxeram uma estrutura que era uma coisa até para nós, aqui ainda hoje é muito inconceptível, assim, uma escola de teatro ser muito diversa, ensinar várias coisas para o ator. O ator não sai só com a vocação da interpretação, sai com a vocação de tudo. Dirige, é um pouco do que o Boal fala, do que é um ator, né? Ele se veste como um ator, não só interpreta. E me impressionou a Argentina e a faculdade, os atores e os produtores, todos que vieram muito conscientes da sua posição política. É, Inclusive, um fato no Porto Alegre em Cena histórico foi uma puxada, pela primeira vez que eu tinha visto os profissionais, os teatreiros, se rebelarem dentro do teatro a uma proposta política que havia de uma atriz famosa que ganhou um recurso, papapá, trouxe o filho, a mãe, o tio, o pai, para encenar, e os atores, e os argentinos que puxaram isso, espera um pouquinho, não, mas espera um pouquinho, nós vamos, não, como é que não vão aceitar? E assim, rolou uma grande discussão dentro do teatro, dentro da peça, dentro de toda. Enfim. Mas, Cecília, eu queria te fazer 5 perguntas, ou 5 questões que eu acho que eu queria que tu dividisse ela em cima da própria questão do teatro de arena. Vou começar pelo teatro de arena, depois nós vamos para o Boal e pela tua carreira também, porque tu também foi muito importante nessa pesquisa, nessa construção do teatro do Augusto Boal, até porque tu é uma agente importantíssima nisso, até porque o Boal sempre trabalhou com pessoas. Falando da questão do teatro de arena como um espaço de resistência política, assim, espaço, como tu falaste do Aí Nós Aqui outra vez, que também, como teatro de arena, me parece, tu vai me dizer se sim, sempre acreditou que tinha que ter um espaço para fazer teatro. Tinha que ter um espaço, vamos dizer, independente, um espaço aberto, que as pessoas ingressassem, que se produzissem coisas, pensassem coisas, fizessem as peças, óbvio, e entrassem em cartaz. E aqui numa das revistas que eu peguei, diz assim: vi aquela loja vazia, simpática, bem aqui, dava um teatrinho. Eu queria que tu começasse a falar do Arena falando de um aspecto que é muito caro para o teatro brasileiro, que é o espaço, Cecília. É tu ter um espaço independente, autônomo, para te produzir teu próprio teatro. Ou então teus sonhos, que eu acho que o Boal sempre teve cheio de sonhos, e graças ao Oxalá sempre conseguiu realizá-los. Mas o único teatro que ele teve foi o Arena. Quando a Arena acabou para ele, pelo menos porque o espaço continua lá, né, na rua Teodoro Baima. E, de fato, quando ele, na Argentina, falava do Teatro de Arena, ele falava com tanta paixão que parecia um teatro enorme. Então, quando eu cheguei e vi aquele teatrinho, eu fiquei muito impressionada, mas depois também comecei a gostar daquele teatrinho, porque era impressionante, parecia que aquele espaço se transformava. E era um teatro que estava sempre cheio, parecia que não, mas entravam 100 e poucas pessoas, né? E sentavam na escada, e era um grupo que tinha muito sucesso, acho que ele estava muito sintonizado com o público daquela época, que era um público de estudantes também, né? Que iam muito jovens, da Maria Antônia, porque fica perto da famosa Maria Antônia, na filosofia da USP.
e eles frequentavam muito o Teatro Arena. Mas era isso que você queria saber? Era bem isso mesmo. Eu tenho aqui um croquis, ó. Um croquis do Teatro de Arena. Pois Não é. sei se dá para ver bem, porque. Bom, não, eu te perguntaria nessa perspectiva do espaço, porque mesmo todo teatro que, como nós estávamos falando primeiramente do teatro comercial, o teatro dependente político, ele de certa forma não consegue pautas, não consegue também recursos para conseguir manter-se numa agenda comercial, porque enfim, tem essa identidade de autonomia, de produção estética. Não, mas Então, você por isso que eu sabe falei, que quando o teatro de Arena era ocupado pelas pessoas do Arena, naquela época, ele tinha uma cara muito mais simpática que essa que ele tem agora. Ele está muito sem cor. Eu tenho ido à Arena quando eu vou a São Paulo. E falta um caráter que ele tinha naquela época. Obviamente, o Arena era um lugar onde as pessoas se encontravam, todo mundo passava por lá. Pessoas que você nem imagina. E do outro lado da rua tinha um bar chamado o famoso Redondo. Então, era entre o Arena e o Redondo, porque a rua é muito estreita, a rua Teodoro Baiman, né? Embora ele fique num lugar muito central, que é a Praça Roosevelt, é uma ruazinha. E era muito fácil ir de um lado para outro, ir para o bar, pegar uma cerveja, voltar. E agora, no lugar do Redondo, tem um banco, só para você ver como as coisas mudaram. Acho que é o Banco Santander, não sei o que, tem uma agência. Então, aquele lugar também ficou muito feio, e que era um lugar, assim, muito bonito, assim, era um lugar muito emblemático daquela época para aquelas pessoas, né? Era muito... Enfim, acho que as pessoas gostavam muito daquele lugar e daquele teatro. Cecília, tem uma outra frase aqui que eu queria pegar o aspecto quando tu conhecesse o Boal. Tu falou uma frase agora muito linda, e aqui eu queria que tu falasse um pouco dessa tua primeira impressão desse homem de teatro, que vinha do Brasil, etc. Eu acho que tu trouxe essa impressão primeiramente. Eu acho que as memórias me parecem interessantes. Nós somos, diz aqui essa revista, o Teatro de Arena. Nossa função é contar histórias. Isso é muito apaixonante mesmo, quando tu disse que ele É. contava sobre teatro de arena de uma maneira muito apaixonada. Então, porque teve toda a fase do Arena Conta. Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, Arena Conta Bolívar. E era aquela ideia assim, dos contadores de histórias, onde os personagens podiam circular pelos atores, o famoso sistema Coringa que ele inventou, que não tinha protagonista, assim, todo mundo fazia, quando fazíamos Zumbi passava pelos diversos atores. E tanto é que quando um ator não podia ir, ou acontecia alguma coisa, outro assumia o papel. E, enfim, mas eles tiveram uma época prévia, onde eu ainda não frequentava a Arena, porque a Arena começou muito antes da minha chegada, né, naturalmente, onde eles fizeram clássicos, assim, fizeram Lope de Vega, fizeram Molière, fizeram Gogo, Inspetor-Geral, né, e sempre assim o Guarnieri em papéis muito importantes, porque era um ator que o Augusto adorava, né, o Guarnieri, ele achava o Guarnieri um ator fantástico, e ele era, de fato. Eu cheguei a ver o Guarnieri em várias ocasiões. Era um ator muito bom e ele era muito carismático, mas não era o único ator bom do Arena, tinha outros. Tinha o Lima Duarte, trabalhou muito no Arena, tinha um elenco muito bom o Arena, realmente. Paulo José, Adina Sfati, Antônio Pedro trabalhou no Arena, muitíssimas pessoas, Fauzi Arap, Flávio Migliaccio, um ótimo ator que fazia o protagonista da Revolução na América do Sul, Milton Gonçalves. E quando a gente fez a ocupação Boal no Pompeia, no Sesc Pompeia, com o Sérgio de Carvalho, a gente entrevistou o Milton, e o Milton chorava, porque naquela época ninguém dava um bom papel para um ator negro. E o Boal deu, assim, papéis super importantes, protagônicos, e o Flávio também. Todo mundo tem essa lembrança de como o Boal era, assim, um grande inventor de
de possibilidades. Ele te passava uma confiança, assim, de que você podia escrever, podia atuar, podia dirigir, e as pessoas acabavam fazendo, né? Bom, eu vou seguindo essa cronologia aqui, eu não sei se é agradável a forma. História da gente negra da luta por razão, que se parece ao presente pela verdade em questão. Uhum. Zumbi. Tipo, e, e essa peça, essa construção, essa narrativa do Arena, tu esteve próxima, tu esteve, ou assistisse, soube do Não, Boal, como foi? eu fiz zumbi, muitas vezes, eu fiz zumbi como atriz, mas eu não participei da construção, porque Zumbi, se não me engano, estreou em 64, eu conheci Boal em 66, mas Zumbi era um clássico do Arena, que era retomado de tanto em tanto, e a gente levou Zumbi para Estados Unidos em 2 ocasiões, quando fizemos uma turnê também, fomos a México com Zumbi, e levamos Zumbi em Buenos Aires, e Zumbi sempre tinha muitíssimo sucesso. Em parte, diga-se a verdade, foi a música do Edu Lobo, que quando fez a música, acho que ele tinha 18 anos quando ele fez a música do Zumbi. Para você ver como eles, todos eram muito jovens no Arena, era gente muito jovem, muito talentosa, e tinha uma ousadia, não tinha medo de fazer as coisas. Aí aparecia um garoto de 17, 18 anos, vamos fazer uma peça com música, e ele fez. E, e a música é lindíssima, não sei, você deve conhecer também, né? Sim, conheço. É lindo, Zumbi. Lindo. Zumbi é lindo, lindo, lindo. É uma peça muito linda. Cecília, eu fiquei agora curioso com algumas coisas que me vieram aqui sobre um aspecto que está dentro da perspectiva do Zumbi e também dessa outra peça que nós vamos falar depois, que são duas peças fundamentais nesse processo todo do Arena, do Boal, que sempre se fala, e eu queria que porque eu estou muito ligado um pouco a isso hoje, se tu tem um pouco da tua memória sobre a importância do que o Boal teve, fundamental, em organizar, que hoje até a Terreira fez no ano passado, eu fiquei bem impressionado, imagina, no século, eu fiquei bem impressionado com o conteúdo desses seminários de dramaturgia. A Terreira fez seminários de música para teatro, uma outra coisa, mas eu queria que tu comentasse sobre a importância do Boal e o Teatro de Arena, nesse momento histórico de fazer esses seminários, e parece que daí surgiram os dramaturgos mais importantes da época, se não do teatro brasileiro, desses momentos que o Boal promovia. Sim. Mas é que você não conheceu o Boal, conheceu? Eu tive uma passagem aqui na descentralização da cultura na década de 90, que o projeto pediu para o Boal fazer uma intervenção aqui na cidade. E o Boal veio a Porto Alegre e o projeto construiu uma linguagem para o teatro do oprimido, em algumas oficinas nos bairros. Eu fiz um segundo momento, mas não fiz com ele a oficina com ele, mas com os outros coringas, sim. Mas olha só, o problema é que o Boal era uma pessoa que não parava nunca. Ele estava o tempo todo inventando coisas. Era uma máquina de inventar coisas. Mas acho que ele não tinha esse registro. Acho que ele não se dava conta. Como eu posso te explicar? Era natural nele. Estava sempre inventando coisas, estava sempre escrevendo, estava sempre fazendo propósito. O tempo todo, se você vê a trajetória dele até o final da vida, com as sambóperas que inventou, ele sempre vinha com uma história que não sei de onde aparecia, sabe? Então, quando eu tenho esse livro de memórias dele que é lindo, Hamlet, o Filho do Padeiro. Aí você segue a trajetória dele toda, e é um livro que é muito bem escrito e tem muito humor, e ele conta lá que ele escrevia teatro desde criança. Com 8 anos, mais ou menos, ele começou a escrever. A partir de uma revista que a mãe recebia uma vez por semana, uma vez por mês, a mãe recebia uma revista que ela ia seguindo histórias. E ele lia essas histórias e adaptava para o teatro. Começou assim. E montava essas cenas, essas peças, com os irmãos dele, as pessoas ali do bairro. Engraçado que eu também fazia teatro com os meus vizinhos quando era criança, também a gente cobrava entrada e tudo. Mas eles não cobravam entrada, fazia só assim para a família. E ele, então, teve essa... Não sei como é que as pessoas decidem tão pequenas que elas querem fazer teatro ou outra coisa qualquer e vão fazer. Mas ele tinha um pai português, então ele tinha que dar satisfação a esse pai, que
veio de Portugal muito pobre, né, e foi morar num subúrbio do Rio de Janeiro, e criou essa família com uma padaria, por isso que o livro se chama Hamlet, o Filho do Padeiro, e tinha que ter um diploma, porque todos os irmãos, um era médico, outra era professora, mas tinha feito faculdade, a outra era arquiteta, então Boal também tinha que ser alguma coisa. Ele não sabia o que fazer, foi fazer engenharia química na UFRJ. Mas como ele nunca deixou de pensar em fazer teatro, ele se meteu no diretório acadêmico, essas coisas, e inventou que tinha que fazer eventos culturais. E foi falar com o Nelson Rodrigues, para convidar o Nelson e falar lá com os estudantes de engenharia química. Ele foi no jornal, né, onde trabalhava o Nelson, e ele conta, né, que o Nelson falou para ele, mas se não for ninguém, porque você imagina, assim, engenharia química, o que tinha a ver com o Nelson Rodrigues? O Nelson deve ter pensado, mas sei lá, ele deve ter achado simpático esse garoto que foi lá falar com ele, que devia ter, sei lá, 18, 19 anos, e topou, mas, segundo o Boal, ele perguntou assim, mas se não for ninguém na minha palestra, e o Boal falou, se não for ninguém, a gente vai tomar uma média na esquina. E assim foi, não foi ninguém, então eles foram num café e conversaram muito, e aí Boal, como já escrevia, começou a mostrar as peças dele para o Nelson, sempre mandava para o Nelson, e Nelson lia e comentava. E deve ter sido o Nelson, então, que meteu na cabeça dele, ou falou para ele, que existia em Nova York, na Columbia University, um professor de dramaturgia muito famoso da época chamado John Gassner. E ele quis ir estudar com Gassner. O senhor Boal, o pai dele, a padaria estava dando certo, né, os negócios estavam vendendo muito pão, e aí o Boal provavelmente inventou para o pai, e ele era o filho mais novo, né? Sabe como é filho mais novo? Sempre consegue as coisas. Aí ele vendeu o seguinte pacote para o pai. Imagino eu que os irmãos tinham tido carreiras mais longas, de fato, médicos são 6, 7 anos. Ele só tinha estudado 4 para virar engenheiro químico, então que ele tinha direito a continuar estudando, coisa que o senhor Boal achava muito bom. E foi sozinho, naquela época, filho de uma mãe portuguesa que mora num subúrbio da Penha, no Rio de Janeiro. Você imagina o que foi, né? Essa odisseia que deve ter sido a viagem. E foi estudar na Columbia University. Só que foi fazer um doutorado em plásticos e petróleos, e fez. Ele era doutor em plásticos e petróleos. E foi estudar com John Gassner. Inclusive, ele frequentava as aulas do Actor Studio, enfim. E aí teve um episódio que eu gostaria de explorar mais, eu como Instituto Augusto Boal, que era a relação dele com Abdias Nascimento. Eu não sei onde ele conheceu Abdias Nascimento, ele deve dizer no livro, mas eu tenho que ler de novo, porque há tanto tempo que esse livro foi publicado. Onde ele conheceu Abdias? Que Abdias tinha criado o Teatro Experimental do Negro. Só que Boal era branco, né? E Boal começou a escrever peças para Abdias, e Abdias montava essas peças. E as peças estão tanto no nosso acervo, como no acervo do Abdias, que é cuidado pela viúva do Abdias, que parece que a função das viúvas é cuidar dos acervos também, num determinado momento. Então, eu já tenho conversado muito com ela sobre essa questão que alguém teria que fazer uma pesquisa sobre a época em que ele também, Abdias tinha atores extraordinários, como a Ruth de Souza, e o Boal escrevia para esses atores, e estreavam as peças lá, que não eram grandes coisas, que era peça de garoto de 20 anos. Abdias deu uma carta para o Boal, apresentando o Boal para o Teatro Experimental do Negro nos Estados Unidos, com os quais Abdias tinha um vínculo. E tinha lá um poeta como Langston Hughes, que era um poeta famoso, negro, que ficaram assim amigos, e Boal escreveu algumas peças para esse Teatro Experimental do Negro dos Estados Unidos, que eles montaram lá. Então, o Boal voltou, na verdade, mais escritor e mais dramaturgo que engenheiro.
embora o irmão já tivesse para ele já tivesse um emprego na Petrobras. Esse irmão médico tinha descolado para o emprego na Petrobras, mas ele recusou e foi falar com o Nelson Rodrigues, novamente. O Nelson foi muito importante na carreira do Boal, e o Nelson, para o que ele precisava trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, né? O Boal estava com 24 anos, e ele deu para o Boal umas traduções de uma, não sei se era uma tirinha, o que era, americana, de uma espiã. Depois o Boal escreveu um livro de espionagem que chama Jane Spitfire, na Argentina. Mas eu esqueci o nome, se era o X9, acho que ele traduzia o X9, uma coisa assim. E nesse meio tempo, o Sábato Magaldi, esse famoso crítico, também era advogado e era um crítico teatral muito importante, um estudioso de teatro, perguntou para o Nelson, falou para o Nelson que Teatro de Arena estava procurando um diretor. O Sábato era próximo do Arena, o Sábato morava em São Paulo, nessa época, e o Nelson recomendou Boal. E aí Boal foi para São Paulo trabalhar com a Arena. Que quem criou a Arena foi o diretor José Renato, mas com o Guarnieri, já com essas pessoas, com o Vianinha, com o Paulo José, com a Dina Sfati, eles estavam antes do Boal. E Boal foi trabalhar com eles. E foi ali que ele fez a proposta de criar esse seminário de dramaturgia. Ele fez essa proposta para os jovens do Arena. E pronto, aí se criou esse seminário e todos começaram a escrever. Mas imagina o seguinte, o Boal trouxe essas aulas que ele tinha feito com Gassner nos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele vinha com essa formação. E, infelizmente, são aulas que a maioria se perderam. Nós temos algumas, porque o Boal não escreveu essas aulas. Alguém transcreveu. Ele dava as aulas no Arena e na EAD, na Escola de Arte Dramática. E participavam, assim, Lauro César Muniz, Braulio Pedrosa, esse tipo de gente, já que depois ficaram todos com muito nome, né? E ele fala que terminava o ensaio, terminava o espetáculo, eles continuavam lá estudando e trabalhando e apresentando as peças, que sofriam críticas enormes de todo mundo. Ele diz que tinha um pavor de apresentar as peças lá para os colegas, né, que eram muito severos, mas eles montavam também, o que é muito bom. E é muito bom também quando você escreve, você tem um elenco à disposição que faz as cenas para você, né? Você escuta o texto na boca dos atores, isso é muito bom para o autor. É uma prática que existia na Argentina muito, né? Você improvisa cenas, refaz o texto, é muito bom, é uma excelente maneira de aprender a escrever, de treinar e de escrever. Bom, então, todo mundo escrevia lá. Todo mundo, só não escrevia, acho que o porteiro, porque não quis, mas podia ter escrito, porque tinha espaço assim para todo mundo. Então, quando eu cheguei, já não tinha mais esse seminário de dramaturgia, mas o Boal tinha escrito várias peças com Guarnieri, né? E todas essas peças que estrearam lá, as peças do Viana e outros, Benedito Rui Barbosa, que se tornou autor de novela, também foi um escritor do Arena, né, um dramaturgo do Arena. E acho que isso foi importantíssimo, chegar num grupo e você propor um seminário de dramaturgia é muito importante, realmente, né, com uma temática nacional, uma linguagem nacional, assim, personagens brasileiros, a preocupação com o que estava acontecendo no Brasil, como a famosa peça do Guarnieri, eles não usam black tie, né, sobre a greve. E, além do mais, ele dava muita aula para atores, porque ele tinha vindo dos Estados Unidos com toda essa bagagem do actor studio, do método Stanislavski, não é? E Boal sempre foi muito stanislavskiano no trabalho com os atores. Embora ele tivesse muita influência do Brecht também, como todo mundo naquela época, como diretor, ele com os atores trabalhava muito com o método Stanislavski, que era um método que se usava na Argentina também, para atores, para a formação de atores.
Parece que era um método que se popularizou, não, Cecília? Não sei se dessa época ou se numa outra época, mas parece que um método que se popularizou, inclusive nos Estados Unidos, não? Grandes Sim, atores não, americanos. Acto Studio era todo baseado no método Stanislavski. E você vê que os atores argentinos de cinema e os atores, assim, Al Pacino, esses caras, Dustin Hoffman, todos eles têm formação de Stanislavski. Todos passaram pelo Actor Studio, todos, De Niro. Não sei o que aconteceu com o Actor Studio agora. Quando a gente morou na França, tinha um dos instrutores do Strasberg, que era de origem italiana, e ele estava querendo voltar a morar na Itália. Então, ele passou um tempo em Paris, e eu fiz 4 meses de aulas com esse cara, e adorei, achei maravilhoso, foi uma das melhores experiências da minha vida. Muito bom. Cecília, eu tenho algumas perguntas aqui, referente mais aí já entrando para construção, e eu não sei se tu achou interessante essa perspectiva que nós colocamos, de focar também bastante no Boal. Eu queria que tu também pudesse falar agora um pouquinho, se tu tiver interesse, da tua experiência como atriz, aí já mais próxima do Boal, na linguagem do teatro que ele foi começando a experimentar, uma linguagem própria, vamos dizer assim, ou uma experiência e uma proposta própria de teatro. De tudo que nós estamos falando, o Boal acabou, e eu acho a dramaturgia fundamental nisso, né? Parece que é uma veia importante para o teatro como um todo, o que tu dizes, o que tu constrói como proposta conceitual, e o Boal tinha essa vontade, se especializou nisso, mas eu queria entrar um pouco, eu queria que tu falasse de ti um pouquinho, nesse momento, já entrando nessa linguagem que o Boal, nesse teatro que o Boal construiu, que criou, né, chamado teatro do oprimido, chamado de teatro para não atores, enfim. Então, mas vê, eu não participava tanto dessas questões do teatro do oprimido, porque quando a gente chegou na França, primeiro, o teatro do oprimido, o Boal escreveu e sistematizou na Argentina. Na Argentina, eu fui de novo fazer teatro e televisão, porque a gente precisava ganhar dinheiro. Então, quando no primeiro período do exílio dele, a gente foi para o meu país, eu retomei os meus contatos e fui trabalhar assim no Teatro Municipal, aquele San Martín, da Casa de Corrientes, e fui fazer televisão, eu escrevia programas para crianças, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu participei de uma montagem, que foi o Tio Patinhas, que é uma peça muito boa do Boal, que ele chegou e fez, logo escreveu e a gente montou, e depois disso ele continuava com suas coisas, com o grupo dele, que faziam teatro na rua, teatro no metrô, teatro invisível, mas eu não, eu trabalhava no teatro mais convencional, digamos assim. Aí a gente foi para Portugal. Aí a situação era a seguinte, passamos 2 anos em Portugal, eu tinha uma criança pequena, né, meu filho Juliano, que faz agora teatro do oprimido, e dava aula no Conservatório Nacional, dava aula de teatro, às vezes de manhã e de noite. Então, também, desses grupos alternativos dele, eu não participava. E a gente montou Zumbi, por exemplo, lá, e ele trabalhou muito com um grupo fantástico chamado A Barraca, mas fazendo montagens de teatro fechadas. Fez uma feira também. E quando ele começou a desenvolver mesmo o teatro do oprimido, a ter mais a prática do teatro do oprimido, foi quando chegamos na França, porque, primeiro, o livro foi traduzido para o francês, né? A primeira publicação, a primeira edição do Teatro do Oprimido foi na Argentina, foi um editor argentino. Depois foi publicado aqui em português, e depois, quando chegou na França, e tinha o interesse de um editor lá, que publicou em francês, aí, claro que começou a se espalhar, né? Porque França é um espalhador de coisas, assim, aí a fama do Boal começou a crescer de maneira enorme, assim, impressionante, se internacionalizou. E ele tinha, então, um grupo, e tinha um local para fazer teatro do oprimido, o que não impedia também montagens assim fechadas, digamos, porque ele escreveu Murro,
e montou Murro na França, e depois montou Murro na Alemanha, montou na Áustria, montou Murro em Ponta de Faca, em vários lugares, e a partir da montagem de Murro na Áustria, ele começou a ser muito convidado para dirigir na Alemanha. Outras peças, inclusive levou uma dramaturga argentina, fez uma peça de uma dramaturga argentina, e fez uma montagem lindíssima, que a gente agora fez em São Paulo, com outra concepção, naturalmente, sobre uma adaptação da incrível e triste história da Cândida Herêndira, de Garcia Marques, que é lindíssimo, um conto de Garcia Marques belíssimo. Então, fizemos um espetáculo belíssimo na França, no Teatro Nacional, e aqui fizemos agora, até dezembro, estava em cartaz em São Paulo a versão brasileira da Cândida Herêndira. Isso assim são propostas do Instituto, né, de um resgate desses trabalhos de Boal. Então, ele ia desenvolvendo o teatro do oprimido e eu ia estudando psicologia na universidade na França. Porque quando eu cheguei na França, eu não falava francês. Aí falei, bom, não vou mais fazer teatro, então eu vou estudar outra coisa, vou ter outro trabalho. E como sempre gostei muito de psicanálise, de psicologia, fui estudar psicologia. Então, como eu te falei, eu não acompanhava o tempo todo assim, esses desenvolvimentos. Ele tinha o grupo dele, que era um grupo grande, assim, de umas 10 pessoas, e essas pessoas começaram a trabalhar muito em escolas, com educação, com educadores. Aí eu, eventualmente, participei de alguns estágios que eles faziam, né? E participei também, assim como animadora, em alguns estágios, e particularmente numa experiência que foi muito interessante, que a gente fez a convite de um psiquiatra, que era bastante conhecido e que era também conhecido dessa editora que publicou Boal, que era do movimento da antipsiquiatria, chamado Roger Jantis, e que convidou Boal para trabalhar num hospital psiquiátrico muito grande, que tem em Orleans, a 2 horas de Paris, de trem, naquela época. E aí, então, eu fui com ele, porque já aí tinha a ver mais diretamente com a minha área, né, que era a saúde mental, e a gente trabalhou durante uma semana com o grupo composto, assim, por enfermeiros, tinha psiquiatras, era a equipe médica, né, como eles chamam. E depois a gente apresentou um modelo de teatro-foro para os doentes do hospital. Então, essa foi uma experiência muito interessante, porque os doentes participaram, entraram em cena, eles participaram do teatro-foro. Então, no período da França, eu, eventualmente, participava de algum estágio. Mas, digamos assim, não era a minha atividade principal, porque, claro, para mim, ficar estudando numa língua que não era minha era bastante difícil. Então, eu tinha que dedicar bastante tempo, além de limpar a casa, cozinhar, lavar louça, roupa, etc., que na França não tem faxineira, não tem nada. Todo mundo faz as suas próprias coisas. Então, já tinha bastante trabalho. Eu tinha um monte de perguntas para te fazer sobre o Augusto Boal e acabou que a nossa relação de diálogo aqui acaba ficando mais na tua maravilhosa e linda história. E eu vou continuar, porque eu acho que está dando conta do nosso conteúdo, da importância desse teatro, tá? Porque tu fala agora de uma coisa que eu estou me aproximando muito aqui, que é com os CAPs, né? Na minha comunidade surgiu a oportunidade de ter um CAPs aqui, e os usuários foram à minha oficina no último período anterior à quarentena, essa epidemia ter instalado ao Brasil, todo mundo. Então, não era por acaso... Não, isso é muitíssimo interessante, assim, em geral, os usuários de hospitais psiquiátricos gostam muito de teatro, seja oprimido ou não oprimido. Você sabe que tem um italiano que monta Shakespeare todo ano, ele monta Shakespeare, na verdade, numa cadeia, mas tem gente que monta Shakespeare, monta peças de teatro com usuários de hospitais psiquiátricos. E aqui, no psiquiátrico muito grande que tem em Niterói, tem um grupo de teatro que faz teatro do oprimido,
e com assuntos muito interessantes, que são assuntos deles, né? Como, por exemplo, quando recebem alta e são postos assim na rua, depois de anos de estar morando no psiquiátrico, e não conseguem trabalho, porque já ficaram muito marcados, né, pelo fato de ter passado por um hospital. E tem muito preconceito, claro, contra uma pessoa que ficou um tempo internada. Então, eu acho. Sim, fala. Cecília, Oi? voltamos. Eu queria que tu continuasse com a tua narrativa. A Silva ela nos provocou de tu falar um pouco sobre o Zumbi Só, que era uma experiência que tu iniciasse aí Sobre com o Zumbi Só, com uma Bisson. montagem só com atores. Ah, Foi uma sim. montagem só com atores negros. Fala Então, para nós como é que foi essa produção. Então, foi muito interessante, porque zumbi sempre foi feito, muitíssimo feito, todo mundo fazia zumbi, menos os atores negros. Então, quando o Instituto se criou, uma das primeiras ideias que me ocorreu foi fazer o zumbi com atores negros, não é? E convidei o João das Neves, que gostou muitíssimo da ideia, e nós ganhamos uma pequena subvenção da Secretaria de Cultura, e teve uma carreira bastante longa. Levamos 2 vezes para São Paulo, foi para Minas. E eu queria, o meu sonho era fazer zumbi nos quilombos. Mas a nossa produtora morreu. Teve uma doença e morreu. Depois morreu o João, mas a gente já tinha entrado em contato para tentar fazer zumbi nos quilombos. Que bacana. Teria sido bom, né? Mas, poxa, eu tive uma experiência boa, assim, pelo Brasil andar em alguns quilombos, assim. Até eu fiquei bem impressionado, para te dar um feedback dessa mensagem, com uma proposta lá no quilombo da Mussuca, no Sergipe, na cidade de Laranjeiras, que quando fui lá para um evento, de um lançamento de um festival do Sesc de música, lá tinha um grupo de teatro no quilombo que fazia as histórias do quilombo. Grupo, Ai, acredito que não que ser ó. só de moradores, mas a faculdade era próxima de teatro ali também, então achei bem impressionante assim essa ideia de tu estar dentro de uma comunidade onde tu consegue com o teatro contar a história da tua própria comunidade a partir do teatro. Achei Olha, o que a impressionante. gente conseguiu quando eu estava no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, foi a UFRJ, com o qual tinha um vínculo, a Servo passou um tempo lá, né, na Faculdade de Letras, eles mandaram um ônibus, um transporte para Paraty, que tem um quilombo, vários quilombos grandes, e eles vieram assistir a peça. E tinha, assim, umas lideranças quilombolas, que depois um deles foi até secretário de Cultura da cidade de Paraty, e teve um debate depois da peça, foi bem interessante, porque foi possível, vieram umas 50 pessoas do Quilombo para assistir a peça. Nós não levamos a peça para o Quilombo, mas vieram 50 pessoas do Quilombo assistir a peça, e foi realmente assim, a montagem de João, porque sempre Zumbi era montado por gente que cantava mal, embora a música fosse tão bonita, a maioria das pessoas cantava mal. Mas a montagem do João das Neves, como ele tem uma mulher fantástica que chama Titane, que é uma cantora extraordinária, ela fez a direção musical e foi a primeira vez que realmente Zumbi foi fantasticamente cantado. Foi muito bonito, os arranjos eram bonitos, os atores todos cantavam muito bem, era muito bonito. Cecília, estamos chegando aqui um pouquinho ao final da nossa aula, mas por fim nós chegamos num ponto crucial nesse último período de tudo que nós falamos, nós chegamos num ponto que não poderíamos deixar de chegar, né? Que é um ponto tão caro para o teatro brasileiro. Tu falou de experiências lindíssimas, que é o Teatro Experimental do Negro do Abdias do Nascimento. Poderíamos falar do Solano Trindade. Hoje, na contemporaneidade, tem tantos idealizadores e idealizadoras negras e negras atuando nos palcos do Brasil e também nas ruas.
mas de fato, Augusto Boal era um visionário revolucionário, idealista e sonhador como era, mas ele tinha um diferencial de todos esses outros. Por quê? Porque ele tinha um conceito do espectatores. Ele não acreditava em espectadores, porque ele acreditava que o teatro era feito e poderia ser feito por qualquer pessoa. Isso é uma coisa impressionante. É quase que incomum, né? Nós ter essa possibilidade de pensar que o teatro pode ser realmente para todos e para todas. Vamos terminar a nossa aula me falando um pouco mais de tudo que tu falou do Boal. Ele pensava disto e criou o que criou, que a gente lê até hoje, pesquisa e faz. Estou dando aula nesse trabalho num terreiro. Falou dos quilombos, eu dou aula dentro de um terreiro. Estava dando aula de teatro no dia do Ogum, no dia do pai do terreiro. Eu estava lá dando teatro no dia que todos os filhos estavam esperando bater cabeça. Quer dizer, é um pouco... É muito Boal de ser, né? Muito Boal de ser e pensar. Me fala um pouco mais de onde que o Boal tirou todas essas ideias, como é que ele concebeu tudo isso? Da onde tirou as ideias do teatro oprimido? Isso é Marx puro, isso é Carlos Marx. Ele estudou muito Marx, Boal estudava muito, sempre estudava muito. Por quê? Por que eu digo que é Marx puro? Porque você vê, Teatro de Arena tinha uma preocupação política, e o Teatro de Arena chegou a uma conclusão que todo teatro mais ou menos chega, quer dizer, que o alcance que tem a tua comunicação, ele é pequeno, porque de qualquer maneira ele sempre tem um público que é aquele público que se interessa mais ou menos pelas mesmas ideias que você, não é? Eles vão te ver, eles te escolhem, porque são eles que vão. Bem, por mais que o Teatro de Arena tenha saído e tenha ido e fazia teatro na rua, em cima de caminhões, a Revolução foi feita em cima de caminhões, enfim. Então, ele conta numa experiência, quando eles foram apresentar uma peça para uns camponeses, num contexto de conflito pela terra, e que, quando acabou a peça, o camponês falou para ele, isso é uma anedota famosíssima de Boal, o tal de Virgílio, que ele disse que chamava o homem, que disse para ele, ai, que bom que vocês vieram falar com a gente nesse momento, que nós temos uma briga com o coronel aqui do lado, com os capangas dele, da nossa terra, né, enfim, e vocês então vão vir amanhã conosco, porque a gente vai lá quebrar o pau com eles. E que Boal e os atores ficaram assim na maior saia justa e falaram, não, mas olha só, as armas que a gente tem são de mentira, são armas de teatro. E que o tal Virgílio, que devia ser bem inteligente, falou, mas as armas são de teatro, mas vocês são de verdade, então podem vir, não precisa trazer essas armas, que nós temos armas, nós vamos dar para vocês. Aí, de novo, aquele gelo, e dizer, não, mas olha, mas a gente, nós somos atores. E que o cara teria dito, então o sangue que na peça vocês dizem que tem que derramar para libertar nossa terra é o nosso, não é o vosso? Entendeu? Então, o Boal falou, bom, claro, aí tem um limite de comunicação, de ação, de prática, então, em vez de chegar para dizer o que os outros têm que fazer, por que nós não perguntamos para eles o que eles querem fazer? O que está acontecendo? Qual é o problema? Quais são os problemas? E como é que eles estão pretendendo resolver? E aí, essa é a ideia, de chegar nos grupos e perguntar assim, bom, o que vocês querem falar? E as pessoas começam a falar. E começam a falar, e de todas essas falas vão se construindo uma cena, porque assim, o que eu acho mais interessante dessa proposta é o Teatro Foro, e essa cena é levada a um público maior, onde vão ser discutidas alternativas, sempre com essa ideia de que há alternativa, você já percebe como isso é dialético, e que o palco não é um espaço sagrado, onde só especialistas estão, e que não pode ser transgredido, é um espaço transitivo, onde você também pode entrar, onde você também te é dada a palavra, não é? Onde você pode praticar uma ação, ensaia uma ação para alguma coisa que você vai fazer depois. E eu posso dizer que eu vi algumas
sessões assim, de teatro foro, em lugares onde, de fato, era levado para uma comunidade com problemas, como, por exemplo, os imigrantes árabes na França, onde eles tinham essa questão do preconceito, que sempre iam presos, como aqui um negro não pode correr na rua, que já acham que é ladrão. Da mesma forma, se tinha um roubo, essa foi a cena que eles fizeram. Tinha um roubo no metrô, então tinha que ser euro-árabe. E quando foram praticando alternativas para não ser deportados, eles chegaram a conclusões muito interessantes que nós não teríamos chegado, porque nós não passamos por essas situações, exatamente, passamos por outras, mas por essas não. Então, são eles que sabem. E eu acho que é aí que o teatro do oprimido é interessante, quando ele não é teatro. Você entende o que eu quero dizer? E muitas vezes ele tem se transformado numa demonstração, quer dizer, em vez de você se apropriar dessa ferramenta para discutir problemas e ver alternativas a esses problemas que essa comunidade tem, vira de novo um espetáculo, e aí se perde a essência. Então, a essência que é revolucionária no teatro do oprimido é a ideia da transgressão, né, de que o espaço é compartilhado, que não existe um saber, que não existe os que sabem e os que não sabem, todo mundo sabe, e a ideia de dar a palavra para o outro, e dizer, convidar o outro para falar. Então, acho que claro que isso é, como posso dizer, um marxismo teórico, porque na prática, quando foram implementados, talvez a proposta seja muito difícil, muito ambiciosa em termos políticos, quando são países, por exemplo, muito grandes, com populações muito enormes, talvez seja um pouco utópica a proposta marxista, não é? Mas sempre foi uma porcaria, para falar a verdade. A não ser um pouco a experiência cubana, que de fato teve muitas coisas boas e outras não tanto, e um paizinho que virou uma referência, que é o Vietnã. Mas é um país pequeno, com uma população pequena, que enfrentou um país enorme e assassino, como os Estados Unidos, e que conseguiu vencer porque tinha um ideal muito forte, porque eles não eram guerreiros. Eu fiquei impressionadíssima quando soube, pela própria boca dele, através de um documentário do Steve Bandler, que o general Giap não era general, ele era professor de história. Você sabia isso? Não. Então, é impressionante. É impressionante. Então, você vê, é muito bonito, mas talvez não seja realizável. Mas, enfim, a gente tem que lutar para se aproximar dessa sociedade que seria perfeita se fosse tal e qual o Marx a idealizou naquela época. Talvez hoje é evidente que ela teria que ser ajustada. Nós já não vivemos nessa sociedade industrial. E vivemos, eu acho, numa sociedade muito pior, provavelmente porque é o capitalismo financeiro, que não tem cheiro, não tem nome, não tem cor, não tem país e não se sabe onde está. Mas ele é de uma opressão pavorosa, esse dinheiro que se joga na bolsa, são vidas humanas realmente que se jogam na bolsa, né? E nós estamos passando por esse momento porque entre a bolsa e a vida, nós estamos sendo convencidos de que é mais importante escolher a bolsa, não é? Quando se perde a vida, se perde a bolsa também. Mas este é um raciocínio que não se faz. Você não perde a vida para conservar a bolsa, né? Então, as pessoas estão sendo convidadas a arriscar a vida para conservar a bolsa de quem? Não é a deles. Isso pode ter certeza. Cecília, nós teríamos que voltar e vamos convidar outras pessoas aí, que se tu me der, porque tu é uma pessoa muito gostosa de ouvir, é uma mulher que assim, é um prazer ficar te ouvindo, ficaria te ouvindo por muito mais tempo, se pudesse. Obrigada. A tua gente, porque tu é uma pessoa de uma gentileza ao extremo, uma pessoa de uma gentileza, de um carinho, de uma fala que consegue... Isso é porque você não me conhece. Você devia ter perguntado para o Boal, ou perguntado para os meus filhos, para ver o que eles te falam.
Cecília, a gente poderia, se tu permitisse, com a tua gentileza, em outro momento, a gente poder falar só do CTO, só do teatro do Boal, e tu convidares outras pessoas que pudessem, de repente, estar mais à frente em algum momento histórico. Eu acho que você teria que convidar o meu filho, só que com essa história do corona, ele foi se refugiar muito longe de Rio, tá? Umas 5 horas do Rio de Janeiro. Mas o Juliano fala muito bem, ele realmente é muito lúcido, e ele não é só admirativo, ele tem uma crítica, e que é importante, que foi o doutorado dele, né? Foram as brechas, como toda teoria, sempre tem brechas onde enfim, te dá lugar a que você também comece a deturpar um pouco a proposta, né? A deformar, a transformar em outra coisa, enfim. Mas isso é inevitável. Acontece com tudo, então. Eu te deixo um beijo, um grande abraço, um evoé no teu coração, muito obrigado. Eu também, muito obrigada pelo convite. E te dizer que no chat teve várias provocações, várias perguntas para você, vários amores aqui no chat te agradecendo, a Janaína. Eu quero agradecer a Ana Lu, Wagner Corolana, a Janaína, a Silva Balestrin participando bastante com a gente. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente participando, perguntando para a Cecília bastante coisa. Que a Cecília nos deixa uma dica para finalizar nossa aula pública, de nós trazermos o Julian. Vamos trazer o Julian. É isso? Mas tem que passar o corona. Depois de passar o... É porque ele lá, parece que a internet está muito ruim lá. Não pega direito. Lá onde ele está. Ok. Obrigado, Cecília. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Papo foi ótimo. Passou essa hora como se fosse... Tá certo. Então tá, boa noite. Tchau, boa noite.